Atos capítulo 5. Certo varão, cujo nome era Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em conivência com sua mulher, reteve parte do valor, e trazendo uma porção, colocou aos pés dos apóstolos. Disse Pedro: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do valor do terreno? Porventura, mantendo-o, não permaneceria teu? E vendido, não estaria sob tua autoridade? Por que puseste em teu coração este ato? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os mais moços, o cobriram, e levando-o para fora, o sepultaram. E sucedeu que, no intervalo de quase 3 horas, entrou a mulher dele, não sabendo o que havia ocorrido. Pedro perguntou para ela: Dize-me se vendeste por tanto o terreno. Disse ela: Sim, por tanto. Pedro disse para ela: Por que se ajustou entre vós testar o Espírito do Senhor? Eis que estão à porta os pés do que sepultaram teu varão e te levarão para fora. Ela caiu imediatamente aos pés dele e expirou. Ao entrarem os jovens, a encontraram morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto do varão dela. E sobreveio grande temor sobre a igreja inteira e sobre todos os que ouviram estas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos reunidos unânimes sob o pórtico de Salomão. Nenhum dos restantes ousava associar-se a eles, mas o povo os enaltecia. Eram acrescentados ainda mais aos que criam no Senhor multidões de homens e também de mulheres, a ponto de também levarem os enfermos para as ruas e os colocarem sobre pequenos leitos e catres, a fim de que, vindo Pedro, ao menos a sombra cobrisse alguns deles. Reuniram-se também multidões das cidades circunvizinhas de Jerusalém, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, os quais eram todos curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram do partido dos saduceus, se encheram de inveja, lançaram as mãos sobre os apóstolos e os colocaram em custódia pública. Um anjo do Senhor, porém, durante a noite, abrindo as portas da prisão e conduzindo-os para fora, disse: Ide, e colocando-se de pé, falai no templo ao povo todas as coisas desta vida. Ao ouvirem isto, entraram no templo de madrugada e ensinavam. Vindo o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho de anciões dos filhos de Israel, e enviaram guardas ao cárcere para conduzi-los. Os servidores, chegando lá, não os encontraram na prisão. Retornando, relataram dizendo: Encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas postadas de pé junto à porta, mas abrindo, não encontramos ninguém dentro. Quando o comandante da guarda do templo e os sumos sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram confusos a respeito delas, das palavras, e do que viria a ser isto. Vindo alguém, relatou-lhes: Vede, os homens que puseste na prisão estão postados de pé no templo, ensinando ao povo. Então, indo o comandante da guarda do templo com os servidores, os conduziram sem violência, pois temiam ser apredejados pelo povo. Após conduzi-los, os colocaram de pé no sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Acaso não vos ordenamos terminantemente não ensinarem em nome deste? Eis que enchestes Jerusalém do vosso ensino, e quereis trazer sobre nós o sangue deste homem. Em resposta, Pedro e os apóstolos disseram: É necessário obedecer mais a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ergueu Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro.
A este, Deus elevou a guia e salvador com a sua destra, a fim de conceder a Israel arrependimento e perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas palavras, como também o Espírito Santo de Deus deu àqueles que o obedecem. Os que ouviram isso estavam enfurecidos e queriam eliminá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, de nome Gamaliel, mestre da lei, estimado por todo o povo, ordenou que pusessem para fora os homens por um pouco, e disse para eles: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis prestes a fazer a estes homens. Pois antes destes dias levantou-se Teudas, ele mesmo dizendo ser alguém, ao qual se inclinaram o número de aproximadamente 400 homens, mas que foi eliminado, bem como todos quantos foram persuadidos por ele, sendo dispersados e tornando-se nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do censo, e o povo afastou-se atrás dele. Também ele pereceu, bem como todos quantos foram persuadidos por ele, sendo espalhados. E agora vos digo, afastai-vos destes homens e deixai-os, porque, se este propósito ou esta obra for de homens, será destruído. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, e também para que não sejais considerados homens que lutam contra Deus. E foram persuadidos por ele. Chamando os apóstolos, depois de açoitá-los, ordenaram-lhes não mais falar em nome de Jesus, e os soltaram. Então eles partiram, alegrando-se diante do sinédrio, porque foram considerados dignos de serem desonrados por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e em cada casa, não cessavam de ensinar e evangelizar o Cristo Jesus.